Meu marido, o homem que dormia ao meu lado por 50 anos, mentiu para mim sobre a única coisa que eu achava que era nossa de verdade: o nosso teto. Aos 82 anos, com os joelhos que estalam a cada passo e a vista que já não alcança o fim da rua, eu pensava que nenhuma surpresa mais poderia me abalar. Eu já tinha enterrado um marido, criado 5 filhos e visto netos virarem gente grande. Achava que o meu único trabalho agora era regar as roseiras e esperar o tempo passar devagar, com o cheiro de bolo de fubá no ar. Mas a vida tem um jeito cruel de nos mostrar que sempre há um porão mais escuro para se descobrir. Tudo começou numa terça-feira à tarde, um dia quente e sem novidades. O som das crianças brincando na rua era a única música que quebrava o silêncio da minha casa. Foi quando ouvi as batidas na porta. Não eram as batidas apressadas dos meus netos, nem o toque suave da minha risinha. Eram batidas secas, firmes, oficiais. Senti um arrepio estranho enquanto caminhava devagar até a porta, apoiando a mão na parede para me equilibrar. Quando abri, vi um homem de camisa social, com uma pasta na mão e um olhar que não via a Elsa, só um número de processo. Ele não sorriu, apenas me perguntou se eu era a moradora da casa. Ele me entregou um papel, e eu lembro que meus dedos sentiram o frio da folha antes mesmo de eu ler as palavras. Minha mão tremia um pouco, o tipo de tremor que não é de frio, é de pressentimento. As letras dançavam na minha frente, um monte de termos difíceis que meu coração de mulher simples não conseguia decifrar de imediato. Havia palavras como intimação, reintegração de posse, proprietário legal. Palavras que não faziam parte do meu mundo, um mundo construído com tijolos, suor e o amor que eu acreditava ser inabalável. O homem esperou em silêncio, impassível, enquanto meu mundo começava a desmoronar. Mas uma frase se destacava, clara e cortante como um caco de vidro. Dizia que esta casa, a casa onde eu dei à luz ao meu caçula no quarto dos fundos, onde chorei a morte do meu Roberto por semanas a fio e onde cada roseira do jardim foi plantada com as minhas próprias mãos, simplesmente não era minha. Como assim não era minha? A pergunta ecoou na minha cabeça, tão alta que achei que tinha gritado. Que piada de mau gosto era aquela? Eu senti o chão sumir, as paredes parecerem estranhas, como se eu fosse uma invasora no meu próprio lar, na minha própria vida. A história dessa facada que levei nas costas é longa e cheia de dor, mas também de superação. Se você quer saber como eu descobri toda a verdade e lutei para não acabar na rua, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder o final desta história que vai te arrepiar. Para vocês entenderem o tamanho do buraco que se abriu sobre os meus pés naquele dia, eu preciso voltar muito no tempo. Preciso voltar para a época em que eu era uma moça cheia de sonhos e acreditava que o amor era um porto seguro, não uma armadilha. Preciso contar como o homem que me prometeu o mundo, na verdade estava me roubando o chão, pedaço por pedaço, com um sorriso nos lábios e uma mentira no coração. A verdade é muito mais feia do que qualquer pesadelo que eu já tive. Tudo começou em 1968. Eu e meu falecido Roberto chegamos aqui na Vila Esperança com a roupa do corpo, uma mala de papelão e o coração cheio de vontade de vencer. A rua era de terra batida e o cheio era de mato e de futuro. Não tínhamos nada, absolutamente nada, além um do outro e da certeza de que, juntos, construiríamos nosso lugar no mundo. Éramos jovens, apaixonados e ingênuos, acreditando que a honestidade e o trabalho duro eram as únicas ferramentas necessárias para construir uma vida feliz e segura. Mal sabia eu que as ferramentas do meu marido eram outras. E nós construímos. Lembro do Roberto com a camisa suada, o rosto sujo de cimento, mas com um sorriso que iluminava o terreno inteiro. Ele levantou cada parede com as próprias mãos, e a cada tijolo assentado, ele me olhava e dizia: "É o nosso castelo, minha véia." E quando a papelada começou a chegar, os registros, os impostos, ele sempre me afastava com um carinho que hoje me dá calafrios. "Deixa que eu cuido disso, meu amor. Você é a rainha da casa. Não precisa se preocupar com essa chatice." E eu, boba, acreditava que era proteção, quando na verdade era o começo da minha prisão. Eu era só uma menina do interior de Minas, com trança no cabelo e o sonho de ter uma família grande e barulhenta.
Quando conheci o Roberto, foi como se o sol tivesse nascido só para mim. Ele era forte, tinha um sorriso que desmontava qualquer tristeza e um jeito de falar que me fazia sentir a mulher mais importante do mundo. Ele prometeu que ia me dar um lar, um castelo, e eu, com meus 18 anos e o coração batendo desgovernado, acreditei em cada sílaba. Viemos para São Paulo com a cara e a coragem, e a Vila Esperança era só um amontoado de promessas e poeira. Nosso primeiro lar foi um cômodo alugado, com cheiro de mofo e um colchão no chão. Mas não importava. De noite a gente se abraçava e sonhava com a nossa casa. Ele desenhava a planta num pedaço de papel de pão com um lápis pequeno e me mostrava onde ficaria o quarto das crianças, a cozinha com uma janela grande e o meu jardim. Eu via a casa nos olhos dele, via o futuro que ele pintava com tanto capricho. E quando finalmente compramos o terreno, um pedaço de terra barrenta que ninguém queria, eu chorei de felicidade. Chorei porque achei que nosso sonho estava começando a virar tijolo e cimento. Roberto era incansável. Saía para a obra de madrugada e voltava quando as estrelas já estavam no céu, com as mãos calejadas e o corpo moído, mas sempre com aquele sorriso. Eu levava marmita para ele no almoço e a gente comia sentado nos tijolos, falando sobre os nomes dos filhos que ainda não tínhamos. Ele me mostrava cada avanço, cada parede que subia. É para você, Elsa. Tudo isso é para te dar a segurança que seu pai nunca te deu. Ele dizia isso e meu coração se enchia de uma gratidão tão grande, tão cega, que eu nunca pensei em questionar nada. A casa foi crescendo aos poucos, como um filho. Primeiro o quarto e a cozinha, depois o banheiro. As janelas vieram meses depois, e o piso de cimento liso, que eu mesma ajudei a alisar com a colher de pedreiro, era o chão mais bonito que eu já tinha visto. Cada prego, cada telha tinha uma história de sacrifício. E em todas as etapas que envolviam papéis, assinaturas ou conversas na prefeitura, Roberto era firme. Não se mete com isso, meu bem. É coisa de homem, é complicado. Você cuida de fazer essa casa ter cheiro de lar, que da parte chata eu cuido. E eu obedecia, feliz da vida por ser a rainha daquele castelo em construção. Nossa primeira filha, a Clara, nasceu ali, no quarto dos fundos, com a ajuda de uma parteira. O choro dela foi a primeira música que encheu aquelas paredes. Depois veio o Marcos, o Pedro, a Lúcia e, por último, o caçula, o Júnior. A casa se encheu de barulho, de correria, de cheiro de comida no fogão e de roupa lavada no quintal. Minha vida era aquilo: acordar cedo, cuidar das crianças, da casa, do jardim que eu comecei a plantar e esperar o Roberto chegar, o meu herói, o meu protetor, o homem que carregava o peso do mundo nas costas para que eu pudesse viver em paz. Zélia, a irmã dele, sempre esteve por perto. No começo eu gostava dela. Ela vinha nos fins de semana, trazia doce de abóbora, ajudava a cuidar das crianças, me chamava de cunhadinha, depois passou a me chamar de mãe, um carinho que me pegou de jeito. Ela sempre elogiava o Roberto. Meu irmão é um santo, Elsa. Cuida de você como uma pedra preciosa. E eu concordava, balançando a cabeça. Ele e Zélia tinham uma cumplicidade que eu achava bonita, coisa de irmão. Eles conversavam baixinho no canto da sala, às vezes, sobre negócios, sobre o futuro, e eu nunca me metia. Achava que era o jeito deles se protegerem. Lembro de uma vez, a Clara devia ter uns 7 anos, que a nossa vizinha, a Dona Lourdes, uma mulher de língua comprida, mas de bom coração, soltou uma coisa estranha. Estávamos estendendo roupa no varal e ela comentou sobre a Zélia, que tinha passado na rua mais cedo, toda arrumada. Essa sua cunhada é esperta, hein, Elsa? Sempre de olho no que é do irmão. Um dia ainda vai ser dona disso tudo aqui. Eu ri, sem graça. Que isso, Lourdes? Ela adora o Roberto. E ela me olhou com pena. Adora mesmo, Elsa. Adora tanto que não desgruda. Eu ignorei. Achei que era maldade, inveja da nossa felicidade. Houve outras coisas, pequenas rachaduras na parede da minha confiança, que eu me recusei a enxergar. O Roberto começou a ter umas viagens de trabalho que nunca tinham acontecido antes. Ia para o interior, dizia ele, para fazer uns bicos, ganhar um extra. Voltava dias depois, cansado, mas com dinheiro no bolso. E eu ficava feliz.
Achava que era mais um sacrifício dele pela família. Mais uma vez ele voltou com a camisa cheirando a um sabonete diferente, um perfume de mulher que não era o meu. Quando perguntei, ele riu e disse que era o sabonete da pensão barata onde ficou. E eu, boba, acreditei. Minha melhor amiga, a Cida, que morava no fim da rua, era a única com quem eu desabafava minhas pequenas angústias. Cida, às vezes eu acho o Roberto tão distante. Ela me ouvia com paciência, sentada na minha cozinha enquanto tomávamos café. Homem é assim mesmo, Elsa. Eles carregam muita coisa na cabeça. Mas o seu Roberto te ama, isso qualquer um vê. Ela me acalmava, mas às vezes eu via uma sombra de dúvida no olhar dela também. Uma coisa que ela não tinha coragem de me dizer. Talvez por medo de me magoar, talvez por não ter certeza de nada. A vida seguiu seu curso. Os filhos cresceram, casaram, me deram netos. A casa, que antes era pequena para tanta gente, foi ficando grande e silenciosa. O cabelo do Roberto ficou branco, as costas curvaram, mas o jeito de me tratar continuava o mesmo. Sempre me afastando de qualquer conta, de qualquer documento. Aposentadoria, imposto, escritura, tudo era com ele. E eu, já com meus 60, 70 anos, tinha me acostumado a essa proteção. Era confortável não ter que pensar, não ter que me preocupar. Eu era a rainha de um castelo de cartas e não fazia a menor ideia. Um dia encontrei um buraco estranho na parede do nosso quarto, atrás de um quadro velho de natureza morta. Era um buraco pequeno, quadrado, que tinha sido tapado com massa corrida de um jeito meio grosseiro. Quando perguntei ao Roberto, ele ficou nervoso. Disse que era um vazamento antigo que ele tinha consertado e que eu não precisava me preocupar. Trocou o quadro de lugar e mudou de assunto. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei olhando para aquela parede, sentindo que ela escondia alguma coisa, um segredo que não era meu. Mas o medo de descobrir era maior que a curiosidade. Zélia continuava a frequentar nossa casa, cada vez mais solícita, principalmente quando o Roberto começou a adoecer. Trazia remédios, fazia companhia, cuidava dele com um zelo que me comovia. Ele confiava nela de olhos fechados. Assinava papéis que ela trazia sem nem ler. São coisas do meu inventário, Elsa. A Zélia está me ajudando a deixar tudo organizado para quando eu for embora, para você não ter dor de cabeça. E eu, vendo meu marido definhar, só conseguia chorar e agradecer a Deus por ter uma cunhada tão boa, um anjo em nossas vidas. Os últimos anos do Roberto foram difíceis. Ele foi perdendo a memória, a força, mas nunca o carinho por mim. Numa das suas últimas noites de lucidez, ele segurou minha mão com força, os olhos cheios de uma lágrima que não caía. Me perdoa, Elsa, ele sussurrou, a voz fraca. Eu, sem entender, respondi, perdoar o quê, meu amor? Você foi o melhor marido do mundo. Ele só fechou os olhos e não disse mais nada. Naquela hora, eu achei que era o delírio da doença, um pedido de perdão por estar me deixando sozinha. Mas hoje eu sei, ele estava se despedindo e confessando, do jeito torto dele, a traição de uma vida inteira. Quando ele se foi, um pedaço de mim foi junto. O silêncio na casa era ensurdecedor. Zélia foi meu apoio, meu ombro amigo. Chorou comigo, me ajudou com as coisas do enterro, me prometeu que nunca me abandonaria. Ela era a família que me restava do lado dele. Eu me agarrei a ela, a essa imagem de mulher bondosa e leal, sem imaginar que a mão que enxugava minhas lágrimas era a mesma que segurava a faca que, em breve, seria cravada nas minhas costas. Eu vivi o luto por 2 anos, uma névoa de saudade e rotina. Cuidava da minha casa, das minhas roseiras, recebia a visita dos filhos e netos nos domingos. Eu achava que a minha história de grandes emoções tinha acabado ali. Eu tinha amado, construído uma família, enterrado meu marido. O que mais poderia acontecer? Eu me sentia em paz, uma paz frágil, construída sobre a mentira mais bem contada que já existiu. Eu regava as plantas do meu jardim, sem saber que estava cuidando do jardim de outra pessoa. A casa era meu santuário. Cada canto tinha a marca da minha mão, da minha história. A mancha de café na mesa da cozinha que nunca saiu,
o degrau da escada que rangia, o cheiro de lavanda que eu sempre borrifava nas cortinas. Eram as minhas memórias, o meu legado. Eu olhava para aquelas paredes e via o rosto suado do Roberto, ouvia a risada dos meus filhos quando eram pequenos, sentia o calor do nosso amor. Era o meu mundo, o único que eu conhecia, e eu estava prestes a ser expulsa dele. A memória daquele tempo feliz hoje me dói mais do que a própria saudade. Dói porque foi real para mim, mas para ele talvez fosse só parte de um plano. Cada eu te amo, cada abraço, cada promessa de proteção. Será que tudo era mentira? Eu me pergunto isso todas as noites. Como alguém pode dormir por 50 anos ao lado de outra pessoa, construir uma vida inteira e esconder um segredo tão cruel? Um segredo que não roubava só um teto, mas a confiança, a história, a dignidade. Eu achava que com a morte dele, a minha única luta seria contra a saudade. Eu me preparava para a solidão da velhice, para as dores no corpo, para a vista cansada. Eu não me preparei para a guerra. Mal sabia eu que o luto pelo meu marido era só o começo da minha dor. A verdadeira batalha, a luta pela minha casa e pela minha honra, estava apenas começando. Depois daquela visita, daquele papel gelado na minha mão, eu fiquei parada no meio da sala por um tempo que não sei medir. O relógio na parede fazia um tic-tac que parecia o som de uma bomba prestes a explodir. Minhas pernas, que já não são mais as mesmas, fraquejaram, e eu me sentei no sofá, o mesmo sofá onde Roberto e eu sentamos por tantas noites para ver novela. O papel amassava um pouco na minha mão suada. Reintegração de posse. Proprietário legal. As palavras dançavam zombando da minha ignorância. Como assim? Quem seria o dono da minha casa, do meu chão? Pensei nos meus filhos, mas meu coração de mãe se recusava a preocupá-los com o que poderia ser só um engano terrível, um erro de cartório. Tinha que haver uma explicação lógica. Foi então que o nome de Zélia me veio à mente, como um farol numa noite de nevoeiro. Zélia, a irmã do meu Roberto, a tia dos meus filhos, a mulher que me chamava de mãe e que entendia dessas coisas de papelada. Ela tinha ajudado o Roberto a organizar tudo antes de ele partir. Ela saberia me dizer que aquilo era um absurdo, um engano que resolveríamos juntas, com uma boa risada depois. Peguei o telefone com os dedos trêmulos, o disco antigo girando devagar sob meu dedo. Disquei o número que sabia de cor. A voz dela do outro lado da linha foi calma, como sempre. Pedi que viesse, que algo terrível tinha acontecido. E ela, solícita como o anjo que eu acreditava que ela era, disse que já estava a caminho. A espera foi uma tortura. Cada carro que passava na rua fazia meu coração dar um pulo. Eu andava de um lado para o outro na sala, o papel ainda na mão, olhando para o retrato do Roberto na estante. O sorriso dele na foto parecia diferente, quase um deboche. Eu afastava esse pensamento, me sentindo culpada. O meu Roberto, o meu protetor, jamais permitiria uma coisa dessas. Ele tinha construído aquela casa para mim, para nós. Era o nosso castelo. Zélia ia chegar e confirmar tudo isso, ia me ajudar a rasgar aquele papel ridículo em 1000 pedaços e jogar no lixo, no lugar de onde nunca deveria ter saído. A campainha tocou e eu respirei fundo, aliviada. A ajuda havia chegado. Mas quando abri a porta, a mulher que vi não era a Zélia que eu conhecia. Não era a cunhada de luto, com os olhos sempre marejados de saudade do irmão. Ela estava vestida com uma roupa séria, um pailher bege que eu nunca tinha visto, e carregava uma pasta de couro peta. O seu rosto não tinha expressão. Os olhos estavam secos e frios como 2 pedras de gelo. Não houve abraço, não houve um "O que foi, minha querida?". Ela apenas entrou, olhou ao redor da sala como se estivesse inspecionando um imóvel e se sentou na poltrona em frente ao meu sofá, colocando a pasta com cuidado sobre os joelhos. O ar na sala ficou pesado, denso, difícil de respirar. Eu me sentei de novo, a confusão dando lugar a um medo que começava a gelar a minha espinha. Estendi o papel para ela, a mão tremendo de um jeito que eu não conseguia controlar. "Zélia, olha isso. Chegou um homem aqui, um oficial, dizendo que a casa não é minha. Que absurdo é esse?" Ela pegou o papel
e o silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Ela não pareceu surpresa, nem indignada. Ela leu cada linha com uma calma assustadora, como se estivesse lendo a lista de compras do mercado. Quando terminou, ela dobrou o papel cuidadosamente e o colocou sobre a mesinha de centro. Então ela me olhou nos olhos e, pela primeira vez, vi a verdadeira Zélia. Demorou para eles te acharem. Foi a única coisa que ela disse. A voz dela era a mesma, mas as palavras eram de uma estranha. Demorou? Como assim demorou? Do que você está falando, Zélia? A minha voz saiu como um fio, fraca e assustada. Ela não respondeu. Em vez disso, abriu a pasta de couro preta que estava em seu colo. De dentro, ela tirou um documento amarelado pelo tempo, com selos e assinaturas oficiais. Ela o desdobrou sobre a mesa, alisando as dobras com a ponta dos dedos. Era uma escritura antiga, com a caligrafia elegante dos cartórios de antigamente. E ali, no campo onde deveria estar o meu nome, ou o nome do meu Roberto, havia outro. Meus olhos, já cansados pela idade, lutaram para focar nas letras. Mas o nome estava claro, inconfundível. Zélia Borges. O nome dela. Eu li de novo. E de novo. Não podia ser. Era um erro, uma falsificação, uma brincadeira de demônio. Zélia, o que significa isso? Por que o seu nome está aqui? A minha cabeça começou a girar. A sala inteira parecia balançar como um navio em alto mar. Eu me agarrei nos braços do sofá, sentindo o ar me faltar. O cheiro de bolo que vinha da cozinha de repente se tornou enjoativo. O tic-tac do relógio parecia martelar dentro do meu cérebro. Cada segundo uma nova pancada de dor e incredulidade. A casa é minha, Elsa. Sempre foi. A voz dela cortou o ar como uma lâmina. Desde o primeiro tijolo que o Roberto assentou neste terreno. Ele a colocou no meu nome. Foi uma decisão dele, desde o começo. Cada palavra era uma facada, uma atrás da outra, me tirando o fôlego, me roubando o chão. Eu olhei para ela, para aquela mulher que eu tinha acolhido na minha casa, na minha vida, que tinha comido do meu pão e chorado no meu ombro, e eu não a reconheci. Era uma estranha, uma predadora com o rosto de um anjo. Meu cérebro se recusava a processar a informação. Roberto? O meu Roberto fez isso? Por quê? Ele queria proteger o patrimônio da família. Proteger de quê, Zélia? De mim? A mulher dele? A mãe dos filhos dele? Eu estava gritando agora, ou talvez as palavras só estivessem presas na minha garganta, sufocadas pela traição. Ela continuou, impassível, como se estivesse recitando uma lição decorada. Ele tinha medo de dívidas, de problemas. Colocar no meu nome era uma segurança. E a vontade dele antes de morrer foi clara. Ele me pediu para cumprir o nosso acordo. A casa ficaria comigo. Era o desejo dele. Que desejo? Que acordo era esse que me transformava em uma inquilina na minha própria vida por 50 anos? Naquele momento, um filme de horror começou a passar na minha cabeça. Todas as peças do quebra-cabeça que eu nunca entendi começaram a se encaixar de forma monstruosa. As conversas baixinhas entre ela e Roberto no canto da sala, que eu achavam serem sobre o futuro. As viagens dele, o dinheiro extra que aparecia. Os papéis que ele assinava sem ler que ela trazia para ele. Aquele buraco na parede do quarto, grande o suficiente para esconder documentos. Tudo era parte do plano. Um plano arquitetado por 50 anos, pelas duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo. O meu marido e a mulher que eu tratava como uma filha. E o perdão. Meu Deus, o perdão. A última palavra lúcida do meu marido. Me perdoa, Elsa. Não era um perdão por estar morrendo, por estar me deixando. Era a confissão covarde e tardia de um traidor. Ele estava pedindo perdão por ter me roubado, por ter mentido, por ter vivido uma farsa ao meu lado. Aquele pedido de perdão que na época me trouxe um consolo amargo, agora queimava na minha memória como ferro em brasa. Ele sabia que me deixaria desamparada, à mercê da irmã gananciosa. Ele sabia, e não teve a coragem de me olhar nos olhos e contar a verdade. Eu olhei para as minhas mãos, as mãos que plantaram cada flor naquele jardim, que esfregaram cada centímetro daquele chão, que embalaram 5 filhos naqueles quartos. Eram as mãos de uma boba, de uma cega. Eu me senti nua, exposta, a mulher mais idiota do mundo.
50 anos de dedicação, de amor, de sacrifício, jogados fora como lixo. O nosso castelo não era nosso, era dela. A rainha da casa era uma impostora, que nem sequer sabia que o trono em que sentava era emprestado e que o rei era um mentiroso. A dor era física, uma pressão no peito tão forte que eu achei que ia morrer ali mesmo. Zélia, por favor, eu tentei apelar para o coração que eu achava que ela tinha. Você me viu envelhecer aqui, você viu meus filhos crescerem, você comeu na minha mesa, dormiu na minha casa. Como você pode fazer isso? Pelo amor de Deus, Zélia, eu tenho 82 anos. Para onde eu vou? Eu estava implorando, humilhada, reduzida a nada, e ela me olhou com uma frieza que eu jamais esquecerei. Eu sinto muito, Elsa, mas eu estou apenas cumprindo a vontade do meu irmão. Ele me fez prometer, e eu sempre fui leal a ele. A lealdade dela a ele era a maior traição a mim. Ela se levantou, ajeitando seu tailhure impecável, pegou a escritura da mesa, dobrou-a e guardou de volta na sua pasta preta. O gesto foi tão final, tão definitivo, que acabou com a última fagulha de esperança que ainda restava em mim. Ela caminhou até a porta e eu fiquei ali, paralisada no sofá, incapaz de me mover, de falar, de pensar. Antes de sair, ela se virou, o rosto ainda sem nenhuma emoção. O oficial de justiça te deu um prazo, não é? Use-o para encontrar um lugar para ficar. 30 dias. E então ela se foi, fechando a porta atrás de si com um clique suave que soou como um tiro no meu coração. O silêncio que ficou na sala era pesado, um silêncio de morte. Não a morte de um corpo, mas a morte de uma vida inteira de memórias. Eu olhei ao redor. O porta-retratos com a foto do nosso casamento, a cristaleira com as louças que ganhamos, o tapete que comprei com o meu primeiro dinheiro da aposentadoria. Nada daquilo era meu. Eu era uma fantasma na minha própria história, uma intrusa cercada por objetos que contavam uma mentira. A dor era tão avassaladora, tão completa, que não havia espaço para as lágrimas. O choque secou a fonte. Eu me levantei, as pernas como se fossem de gelatina. Caminhei pela casa como se fosse a primeira vez. Fui até o nosso quarto, o quarto onde dormia ao lado de um estranho por meio século. Abri o guarda-roupa. As roupas dele ainda estavam ali, com o cheiro dele. Eu peguei um paletó, o mesmo que ele usou no batizado do nosso primeiro neto. Afundei o rosto no tecido, esperando sentir o cheiro do meu Roberto, do meu marido. Mas o único cheiro que senti foi o de mentira, o cheiro de mofo de um segredo guardado por tempo demais. Quem era aquele homem? O homem que me dava flores roubadas do jardim da vizinha e dizia que eram do nosso jardim. O homem que me abraçava à noite e sussurrava promessas de um futuro seguro enquanto roubava o meu presente. Cada lembrança boa se tornou um veneno, cada gesto de carinho uma facada. Ele não era meu protetor, era meu carcereiro. E a jaula, tão confortável e enfeitada, era a minha própria casa. Eu não tinha perdido só um teto, eu tinha perdido meu passado, tinha perdido a identidade de Elsa, a esposa amada do Roberto. Fui até a janela da cozinha, a janela que ele fez questão que fosse grande para que eu pudesse ver meu jardim enquanto cozinhava. As minhas roseiras estavam lá, cheias de flores, vermelhas, vibrantes, alheias à ruína da sua dona. Eu as plantei, eu as reguei, eu conversei com elas. E agora, até elas pertenciam a outra pessoa. A dor se transformou em uma raiva fria, uma brasa que começava a queimar no fundo do meu peito. Uma raiva contra ele, por sua covardia, e uma raiva contra ela, por sua crueldade. Eu me senti tão pequena, tão frágil, uma senhora de 82 anos, com os joelhos que doem e a vista que falha. O que eu poderia fazer? Lutar contra quem? Contra um fantasma e sua irmã serpente? O mundo parecia grande demais, cruel demais. A vontade era de deitar na cama e esperar o fim chegar, deixar que eles vencessem, que me levassem tudo. Afinal, o que mais me restava? Minha família estava construída, meus filhos criados, minha missão na Terra parecia ter acabado da forma mais humilhante possível. Mas então, algo dentro de mim se mexeu.
Uma coisinha pequena, teimosa, que se recusava a morrer. Era a mesma força que me fez sair de Minas Gerais com uma mala de papelão. A mesma força que me fez aguentar as dores de 5 partos. A mesma força que me fez levantar da cama depois de enterrar meu marido. Era a minha força. A força de Elsa. E ela sussurrou no meu ouvido que a história ainda não tinha acabado. Que a rainha podia ter sido deposta, mas ela ainda não tinha perdido a guerra. Naquele momento, olhando para as minhas roseiras, eu entendi. Eles podiam ter o papel, a escritura, a lei dos homens do lado deles, mas eles não tinham a minha história. Eles não tinham as marcas das minhas mãos nos tijolos. Eles não tinham o eco das risadas dos meus filhos naquelas paredes. Eles não tinham as minhas lágrimas que regaram aquele chão. A casa não era feita só de cimento e areia. Ela era feita de vida, e a vida que estava ali era a minha. A dor ainda estava lá, um buraco no meu peito que talvez nunca mais fechasse. O luto pelo marido que eu pensei que tinha foi substituído pelo desprezo por um homem que eu nunca conheci. Mas a paralisia do choque estava passando, dando lugar a uma determinação gelada. Eu não ia para a rua. Eu não ia para um asilo. Eu não ia morar de favor na casa de nenhum filho. Aquele castelo era meu, construído com o meu suor e a minha alma, mesmo que meu nome não estivesse no papel, e eu ia lutar por ele. Eu não sabia como. Não conhecia advogados, não entendia de leis. Eu só tinha a minha verdade e a minha coragem. E talvez pela primeira vez na vida isso fosse o suficiente. Eu sequei os olhos, que ainda estavam secos, e respirei fundo. O cheiro de bolo de fubá ainda estava no ar, um fantasma de uma vida que não existia mais. Mas eu ia assar outros bolos. Eu ia construir uma nova vida, em cima das ruínas da antiga. A noite estava caindo, e pela primeira vez em 50 anos, eu estava completamente sozinha. Mas, estranhamente, eu não me sentia mais tão frágil. A revelação foi a pior dor que já senti. Uma traição que cortou mais fundo que qualquer faca. Mas ela também me libertou. Me libertou da imagem da mulher protegida e frágil que Roberto tinha criado para mim. Me libertou da mentira confortável em que eu vivi por tanto tempo. A verdade doía. Doía como um inferno. Mas era a verdade. E só com ela eu poderia começar a lutar. Eu olhei para o telefone. Agora sim, era hora de ligar para os meus filhos. Não para pedir ajuda, mas para comunicar que a mãe deles estava indo para a guerra. Eles me roubaram o passado, mas eu não ia deixar que me roubassem o futuro. A casa, o jardim, a minha dignidade. Eu ia reconquistar tudo, tijolo por tijolo, rosa por rosa. A batalha seria longa e dolorosa, eu sabia. Mas eu já tinha vivido 82 anos. Eu era mais forte do que eles pensavam, mais forte do que eu mesma pensava. A noite chegou, escura e cheia de incertezas, mas pela primeira vez eu via uma luz no fim do túnel. Não era a luz do amor de um marido, mas a luz da minha própria força, que eu estava apenas começando a descobrir. O choque daquele dia me quebrou em 1000 pedaços, mas foi no meio dos cacos que eu comecei a me encontrar de verdade. A Elsa, que era apenas a esposa do Roberto, a rainha de um castelo de mentiras, morreu naquela tarde. Mas das cinzas dela, outra Elsa estava nascendo. Uma Elsa que não precisava de um rei para ter um castelo. Uma Elsa que aprenderia a ler os papéis, a entender as leis e a lutar pelo que era seu por direita. A dor da traição era imensa, mas a descoberta da minha própria resiliência estava apenas começando. Eu passei aquela primeira noite em claro, sentada na poltrona da sala, olhando para o escuro. Cada sombra parecia contar a história da mentira. Revivi cada momento, cada palavra, cada gesto. Foi uma noite de expurgo, de lavar a alma com a dor da verdade. Eu chorei. Chorei pela moça de 18 anos que acreditou num conto de fadas. Chorei pela mulher que dedicou a vida a um homem que a enganou. Chorei pela mãe que criou os filhos numa casa que nunca foi sua. Chorei até não ter mais lágrimas. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, ele iluminou o pó dançando no ar e o meu rosto cansado. Mas algo havia mudado. O desespero da noite anterior tinha dado lugar a uma calma fria.
Eu não era mais uma vítima paralisada pelo choque. Eu era uma sobrevivente. E sobreviventes não desistem. Eles se levantam, limpam a poeira e continuam a andar, mesmo que o caminho à frente seja cheio de pedras e espinhos. Eu me levantei e fui até a cozinha. A primeira coisa que fiz foi passar um café bem forte. Eu ia precisar de muita energia. A traição do meu falecido marido e da minha cunhada foi a tempestade que destruiu meu mundo. Mas como toda tempestade, ela também lavou a poeira da ilusão e me forçou a ver a paisagem real pela primeira vez. Uma paisagem onde eu estava sozinha, mas de pé. E a partir daquele momento, eu jurei a mim mesma que nunca mais seria enganada. Eu aprenderia a ser a única dona da minha vida, do meu teto e do meu destino. A guerra estava declarada, e a primeira batalha seria encontrar um jeito de anular aquele pedaço de papel amarelado. A imagem da Zélia, fria e calculista, ficou gravada na minha mente. A mulher que eu amava como uma filha era uma estranha, uma cúmplice na maior fraude da minha vida. A lealdade dela não era à família, mas a um pacto secreto, a um plano de ganância. E o meu Roberto, o homem que eu idolatrava, não passava de um covarde que usou a irmã para executar sua traição final, me deixando para lidar com as consequências depois que ele já estivesse a 7 palmos da terra, livre de qualquer julgamento. A raiva me deu uma força que eu não sabia que possuía. O castelo que eu acreditava ser meu tinha desmoronado. As fundações que eu pensava serem de amor e confiança eram na verdade de areia e mentiras. Eu estava no meio dos escombros, sozinha, com o coração partido e o futuro incerto. Mas foi ali, no ponto mais baixo da minha vida, que eu encontrei a minha verdadeira fundação, eu mesma. A dor da revelação foi a marreta que quebrou as paredes da minha prisão dourada. E agora, pela primeira vez, eu estava livre para construir algo que fosse verdadeiramente meu. Aquele dia marcou o fim da minha inocência. Aos 82 anos, eu finalmente cresci. Aprendi da maneira mais dura que a confiança cega é um convite à traição e que o amor não garante a honestidade. A mulher que fazia bolos e cuidava de rosas teve que dar lugar a uma guerreira que aprenderia a ler em tribunais. O caminho seria árduo, mas eu estava pronta. Eles tinham me tirado quase tudo, mas se esqueceram de levar a coisa mais importante, a minha coragem. E era com ela que eu ia reconstruir a minha vida. A revelação foi o ponto de virada, o momento em que a minha vida se partiu em duas. O antes, uma longa e doce mentira, e o depois, uma dura e honesta batalha. Naquele instante, eu deixei de ser a viúva de Roberto Borges para me tornar apenas Elsa. E Elsa ia mostrar a todos, especialmente a si mesma, que não precisava de um sobrenome ou de um homem para ser dona do seu próprio chão. A luta pela minha casa era, na verdade, a luta pela minha própria alma. A memória daquele dia nunca vai se apagar. O rosto frio de Zélia, o papel amarelado com o nome dela, a sensação do meu mundo se desfazendo sobre os meus pés. Mas em vez de me destruir, aquela memória se tornou o meu combustível. Ela me lembra todos os dias do porquê eu luto. Luto para que nenhuma outra mulher seja enganada como eu fui. Luto para provar que a idade não é sinônimo de fraqueza. E luto para poder, um dia, olhar para as minhas roseiras e saber, sem sombra de dúvida, que elas estão plantadas em solo que é meu. Aquele confronto na sala de estar foi o fim do meu luto e o começo da minha luta. Eu perdi um marido que nunca existiu, uma cunhada que era uma farsa e um passado que era uma ilusão. Foi uma perda imensa, um vazio que ecoava dentro de mim. Mas naquele vazio, algo novo começou a brotar. Uma semente de força, de independência, de amor próprio. E essa semente, eu sabia, ninguém jamais conseguiria arrancar de mim. A batalha pela minha casa estava apenas começando, e eu não ia descansar até vencê-la. A traição foi completa, meticulosamente planejada por décadas. Enquanto eu criava os filhos, cozinhava e cuidava da casa, eles teciam a teia nas minhas costas. Cada sorriso do meu marido, cada abraço da minha cunhada, tudo era parte da encenação. A dor de perceber isso era quase insuportável.
Era como descobrir que a sua vida inteira foi um filme e você era a única pessoa no cinema que não sabia o final. Mas agora eu sabia, e eu estava determinada a escrever um novo final para minha história. A casa, que antes era um símbolo de amor e segurança, se tornou um campo de batalha. Cada cômodo, cada objeto, era uma lembrança da mentira. Eu precisei ressignificar tudo. A sala não era mais o lugar onde assistíamos novela, mas o lugar onde a verdade veio à tona. O quarto não era mais o nosso ninho de amor, mas a cena do crime de uma traição de 50 anos. E o jardim não era mais o meu refúgio, mas o território que eu precisava defender com unhas e dentes. A revelação me deixou nua e crua, sem as camadas de proteção e ilusão que me cobriram por toda a vida. Foi aterrorizante, mas também foi libertador. Pela primeira vez, eu estava vendo o mundo com os meus próprios olhos, sem o filtro do meu marido. Eu estava tomando as minhas próprias decisões, mesmo que a primeira fosse a mais difícil de todas, a decisão de lutar. A velha Elsa, a rainha do lar, estava morta e enterrada, e da sua sepultura, uma nova mulher estava se erguendo. O segredo que eles guardaram por tanto tempo finalmente veio à luz, e a sua explosão abalou os alicerces da minha existência. Mas uma vez que a poeira baixou, eu percebi que os alicerces da minha casa podiam ser deles, mas os da minha alma eram só meus, e eles eram inabaláveis. A dor da traição ainda me visitava à noite, mas durante o dia, a minha única companheira era a determinação. Eu ia transformar a maior dor da minha vida na minha maior vitória. Eu olhei para o meu reflexo no vidro da janela. Vi uma senhora idosa, com rugas profundas e cabelos brancos. Vi o rosto de uma mulher que tinha sido enganada, mas que se recusava a ser derrotada. A primeira ligação não foi para os meus filhos, foi para Cida. Ela atendeu no segundo toque, a voz sonolenta de quem tinha acabado de acordar. Quando ouviu o meu choro engasgado, um choro que finalmente veio, seco e duro, ela não fez perguntas, só disse uma coisa: "Estou indo para aí, Elsa, não sai daí." E eu não saí. Fiquei esperando, sentada na cozinha, com a xícara de café frio na mão, olhando para o Mada e vendo o rosto de todos os fantasmas que agora habitavam a minha casa. Minha amiga chegou em menos de 10 minutos, de pijama e com o cabelo todo bagunçado, mas com os olhos mais firmes que eu já tinha visto na vida. Cida não me abraçou de imediato. Ela primeiro caminhou pela sala, olhou para a poltrona vazia onde Zélia tinha sentado e soltou um palavrão que eu nunca tinha ouvido da boca dela. Depois, ela veio até mim, se ajoelhou no chão da cozinha e segurou as minhas mãos. As mãos dela eram quentes, cheias de vida, e as minhas estavam frias como as de um defunto. Eu contei tudo, cada palavra, cada olhar gelado da Zélia, cada lembrança dolorosa que se encaixava naquele quebra-cabeça do inferno. Cida ouvia em silêncio, o rosto se contraindo de raiva a cada detalhe. Quando terminei, ela se levantou, foi até o fogão, jogou meu café frio na pia e começou a fazer um novo. "Você não vai cair, Elsa. Eu não vou deixar. Nós não vamos deixar." Aquele plural, aquele nós, foi a primeira tábua de salvação que me jogaram naquele mar de desespero. Com a Cida do meu lado, o medo começou a diminuir, dando espaço para uma fúria organizada. Ela me fez comer um pedaço de pão, me fez tomar o café quente. E então, ela pegou o telefone. "Você precisa contar para os seus filhos, Elsa, todos eles, juntos." Eu relutei, não queria preocupá-los, não queria que sentissem pena da mãe velha e boba. Mas Cida foi firme. Eles não são mais crianças. E essa briga não é só sua, é da família toda. Eles precisam saber que tipo de pai tiveram e que tipo de tia eles têm. Ela estava certa. Com o coração na mão, liguei para o meu filho mais velho, o Marcos, e pedi para ele reunir os irmãos. Pedi que viessem para a casa da mãe, que eu tinha uma coisa muito séria para contar. A voz dele ficou preocupada, mas eu me mantive firme. "Apenas venham e tragam os seus corações preparados, porque a história é feia." Eles chegaram no fim da tarde, um por um. Clara, a mais velha, com os olhos já cheios de preocupação. Marcos, com a sua pose de protetor. Pedro e Lúcia, os do meio, sempre mais quietos. E o Júnior, meu caçula, que ainda me via como a fortaleza inabalável da família. Sentamos todos na sala, a mesma sala que tinha sido palco da minha humilhação horas antes. Cida ficou de pé ao meu lado, como uma sentinela. Eu respirei fundo, olhei para o rosto de cada um dos meus filhos, os frutos da minha vida, e comecei a falar. Contei desde o oficial de justiça até a visita de Zélia. Mostrei a cópia da intimação. E, por fim,
Revelei a traição do pai deles. A mentira que durou 50 anos. O silêncio que se instalou na sala era pesado, cortado apenas pelos meus soluços contidos. A reação deles foi uma mistura de choque e negação. Júnior foi o primeiro a explodir. Isso é mentira, mãe. A tia Zélia nunca faria isso. O pai nunca faria isso. Ele amava a senhora. Clara começou a chorar baixinho, enquanto Marcos e Pedro se olhavam, pálidos, tentando processar a monstruosidade daquela história. Foi Lúcia, a mais observadora, que quebrou a negação. Eu nunca confiei na tia Zélia. Havia algo nela, um jeito de olhar para as coisas desta casa, como se já fossem dela. As palavras dela caíram como uma pedra no meio da confusão. Foi nesse exato momento que a campainha tocou. Meu coração gelou. Cida foi até a porta, e quando abriu, a figura de Zélia apareceu, com um sorriso falso nos lábios, trazendo uma travessa de pudim. Acho que cheguei em boa hora para o café da família. A presença dela ali, naquele momento, foi como jogar gasolina no fogo. Marcos se levantou de um salto, o rosto vermelho de raiva. "O que você está fazendo aqui, sua cobra? Como você tem coragem de pisar nesta casa?" Zélia se fez de desentendida, o sorriso vacilando por um segundo. "Que é isso, sobrinho? Que modos são esses? Vem visitar sua mãe, saber se ela está bem?" "Bem? A senhora vem aqui, joga uma bomba no colo da minha mãe e depois vem perguntar se ela está bem?" A minha filha Clara, sempre tão calma, também se levantou. "A senhora é um monstro, tia, um monstro." Zélia colocou o pudim sobre a mesa e cruzou os braços, a máscara de boa samaritana finalmente caindo por completo. O olhar dela era duro, desafiador. "Eu não fiz nada que o irmão de vocês não tenha pedido. Estou apenas cumprindo a vontade do pai de vocês." Aquela frase foi a senha para o inferno. Meus filhos, que até então duvidavam, agora viam a verdade estampada na cara de Zélia. A discussão se tornou um caos de acusações, gritos e choro, e eu, no meio de tudo, me senti pequena, a causa de toda aquela dor. Foi quando a voz da Cida se ergueu, mais alta e mais firme que todas as outras. "Chega! Parem todos! Olhem para a mãe de vocês. Ela é a vítima aqui. E você, Zélia, saia desta casa agora. Você não é mais bem-vinda aqui." Zélia olhou para Cida com desprezo, depois para mim. "Vocês têm 30 dias, Elsa. Depois disso, a conversa será com a polícia." E ela se virou e saiu, deixando para trás uma família em ruínas e um pudim intocado sobre a mesa, um símbolo grotesco da sua falsidade. Depois que ela saiu, a raiva dos meus filhos se transformou em desespero por mim. "O que vamos fazer, mãe? Para onde a senhora vai?" Júnior, o que antes duvidava, agora chorava no meu colo, pedindo perdão. Eu os abracei, um por um. Senti a dor deles, a raiva deles, o amor deles. E naquele abraço coletivo, eu soube que não estava mais sozinha na minha guerra. Eu não sei ainda o que vamos fazer, mas de uma coisa eu sei. Eu não vou sair da minha casa. Eu não vou entregar 50 anos da minha vida para aquela víbora. Nós vamos lutar. E pela primeira vez, eu vi nos olhos dos meus filhos, não a pena, mas a mesma chama de determinação que queimava dentro de mim. A batalha seria nossa. No dia seguinte, começamos a agir. Marcos, que entendia um pouco mais dessas coisas, disse que precisávamos de um advogado. O problema era dinheiro. De onde tiraríamos para pagar um bom advogado? Eu me sentia um peso, uma velha que, em vez de dar sossego, trazia problemas e despesas para os filhos. Foi Cida, mais uma vez, que encontrou a solução. Ela conhecia um rapaz, o Dr. Fábio, filho de uma amiga dela, que tinha acabado de abrir um escritório no nosso bairro. Ele é um menino bom, Elsa, e justo. Cobra barato e tem sede de briga. Não custa nada conversar. Com o coração apertado de esperança e medo, eu concordei. Qualquer fio de luz naquele túnel escuro era bem-vindo. O escritório do Dr. Fábio era uma salinha pequena, em cima de uma padaria, com cheiro de processo novo e de pão quente. Ele era um rapaz jovem, de óculos, com um olhar atento e gentil. Eu e Cida sentamos nas cadeiras em frente à sua mesa e eu contei a minha história mais uma vez. Ele me ouviu sem interromper, fazendo anotações num caderno. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para os papéis que eu tinha levado. A cada segundo daquele silêncio, meu coração afundava um pouco mais. Eu já esperava o pior, que ele me dissesse que não havia nada a fazer, que a lei estava do lado de quem tinha o nome na escritura. Mas então ele levantou a cabeça e olhou para mim. Dona Elsa, a senhora já ouviu falar em usucapião? A palavra era estranha, parecia nome de remédio. Eu neguei com a cabeça.
Ele sorriu, um sorriso que me trouxe um pingo de calma. É um nome complicado para uma coisa simples, minha senhora. Significa que, se uma pessoa cuida de um imóvel como se fosse seu, por um longo período de tempo, de forma contínua e sem que ninguém reclame, a lei pode reconhecer essa pessoa como a verdadeira dona, mesmo que o nome dela não esteja no papel. Ele explicou que 50 anos morando, cuidando, pagando as contas de água e luz, sendo reconhecida por todos como a dona, era a prova mais forte que poderíamos ter. Pela primeira vez em dias, eu senti uma faísca de esperança real. Dr. Fábio foi claro. A briga seria difícil. Zélia tinha a escritura, o documento mais forte. Nós teríamos que provar a minha posse com outras coisas, com testemunhas, muitas testemunhas, pessoas que pudessem jurar na frente de um juiz que eu vivi naquela casa por todos esses anos, que eu era a dona aos olhos de todo mundo. Precisaríamos de vizinhos, amigos, parentes. Ele me olhou nos olhos e perguntou: "A senhora tem isso, dona Elsa? A senhora tem pessoas que lutariam ao seu lado?" E eu pensei na minha rua, nas minhas vizinhas, nas comadres com quem tomei café por décadas. Pensei na dona Lourdes, na Cida, nos amigos dos meus filhos, no padeiro, no dono do armazém. Eu tinha mais do que testemunhas. Eu tinha uma comunidade. Tenho sim, doutor. Eu tenho uma vida inteira de testemunhas. A partir daquele dia, minha casa virou um quartel-general. Eu, Cida e meus filhos nos organizamos. Fizemos uma lista de todas as pessoas que moravam na rua há mais tempo e começamos a peregrinação. A primeira porta em que bati foi a da dona Lourdes, a vizinha que anos atrás tinha me alertado sobre a Zélia. Ela me recebeu com um abraço apertado e os olhos cheios de indignação. Eu sempre soube que aquela Zélia não prestava, Elsa. Aquela mulher é uma cobra criada. Pode colocar meu nome no topo dessa lista. Eu vou no fórum, eu grito pro juiz se for preciso. Eu vi você levantar essa casa com as suas próprias mãos. Aquela casa é mais sua do que o nariz na sua cara. O apoio dela, tão barulhento e sincero, me deu uma força imensa. Fomos de porta em porta e a reação era quase sempre a mesma. As pessoas ficavam horrorizadas com a história e se prontificavam a ajudar. O seu Joaquim da venda, que me vendia fiado quando as coisas apertavam. A dona Nena, a costureira, que fez o vestido de noiva da minha Clara. Cada um tinha uma história, uma lembrança que me ligava àquela casa. Eles lembravam do dia em que o Júnior nasceu, das festas de aniversário no quintal, do dia em que plantei a primeira roseira. Cada testemunho era um tijolo que a gente colocava de volta no muro da minha dignidade. Eu não estava mais sozinha. A Vila Esperança inteira estava se levantando para lutar comigo. Enquanto isso, Zélia não ficou parada. Ela me mandou mais 2 notificações, uma mais fria que a outra, com prazos e ameaças. Meus filhos me contaram que ela ligou para eles, tentando jogar uns contra os outros, dizendo que estava fazendo aquilo para proteger o patrimônio que seria deles um dia. Mas a mentira dela já não se sustentava. A união da nossa família, forjada na dor, era mais forte do que a ganância dela. Nós juntamos contas antigas de luz, carnês de IPTU que Roberto tinha guardado, fotos de família em cada cômodo da casa ao longo das décadas. Cada papel amarelado, cada foto desbotada era uma arma na nossa guerra. O processo se arrastou por meses que pareceram anos. Foram noites sem dormir, dias de ansiedade, uma montanha russa de esperança e desespero. Cida era meu porto seguro. Ela vinha todos os dias, me trazia um bolo, me ajudava a cuidar do jardim e, o mais importante, não me deixava desanimar. Quando eu chorava de cansaço, ela me lembrava do porquê estávamos lutando. Não é só por paredes, Elsa, é pela sua história, e a sua história vale a pena ser defendida. Meus filhos também se revezavam, me levando para as audiências preliminares, conversando com um advogado, me protegendo de qualquer notícia ruim. Eu, que sempre cuidei de todos, agora estava sendo cuidada, e esse amor era o que me mantinha de pé. Finalmente, o dia da audiência final foi marcado, uma quarta fria de agosto. Eu não dormi na noite anterior. Fiquei sentada na minha sala, olhando para cada objeto, cada canto, me despedindo e ao mesmo tempo rezando para não ter que ir embora. Na manhã seguinte, me vesti com o meu melhor vestido, um azul que o Roberto dizia que realçava a cor dos meus olhos.
Cida e meus 5 filhos foram comigo. Quando chegamos ao fórum, um prédio cinza e imponente que me dava calafrios, vi Zélia do outro lado do corredor. Ela estava sozinha, vestida com um terninho caro, o rosto uma máscara de arrogância. Nossos olhos se cruzaram por um instante. No dela, eu vi frieza. No meu, ela deve ter visto o fogo de uma leoa defendendo sua cria. A sala do tribunal era gelada, com móveis de madeira escura que pareciam pesar sobre nós. O juiz era um homem sério, de poucas palavras. Sentei-me ao lado do Dr. Fábio, minhas mãos suando frio. A primeira a depor foi a Zélia. Ela mentiu com uma naturalidade que me deu enjoo. Disse que a casa sempre foi um investimento dela, que o irmão apenas administrava para ela e que eu morava lá de favor, por bondade do coração dela. Ela pintou um quadro onde eu era uma coitada, ingrata, tentando roubar o que era dela por direita. Cada palavra era uma facada. Eu olhava para os meus filhos, via a raiva contida nos rostos deles e pedia a Deus para me dar forças para não me levantar e gritar todas as verdades na cara daquela mentirosa. Mas então chegou a nossa vez. Dr. Fábio começou a chamar as nossas testemunhas. A primeira foi Dona Lourdes. Ela entrou na sala, olhou para o juiz e falou com a força de quem não tem medo de nada. Eu moro naquela rua há 55 anos, seu juiz. Eu vi a Elza chegar lá com uma mala de papelão e um sonho. Eu a vi carregar balde de água, vi ela ajudar a assentar tijolo, vi os 5 filhos dela nascerem e crescerem naquele chão. Se aquela casa não é bela, então eu não sei mais o que é justiça nesse mundo. O depoimento dela foi forte, sincero, e eu vi o juiz prestando atenção em cada palavra. Depois dela veio o seu Joaquim, a dona Nena, mais uns 5 vizinhos, todos contando a mesma história, a minha história. O momento mais difícil foi quando meu filho Marcos foi chamado. Ele olhou para Zélia e depois para o juiz. A minha tia diz que a minha mãe morava de favor. Que favor é esse que dura 50 anos, seu juiz? Que favor é esse que envolve criar 5 filhos, cuidar de um marido doente até o fim e transformar um pedaço de barro num lar? A minha mãe não morava de favor. A minha mãe era a alma daquela casa. O meu pai pode ter errado, pode ter sido fraco, mas a minha mãe construiu aquela família e aquele lar com o próprio sangue. A voz dele embargou no final, e eu tive que me segurar para não desabar em lágrimas ali mesmo. Por fim, Dr. Fábio me chamou. Minhas pernas tremeram quando me levantei. Caminhei até a cadeira das testemunhas, sentindo os olhos de todos em mim. O juiz me pediu para contar a minha versão. Eu respirei fundo, olhei para o rosto dele e não vi um juiz, vi um homem. E comecei a falar. Não usei palavras difíceis. Contei a minha vida. Falei do cheiro do cimento, do primeiro choro da minha filha, do dia em que plantei a roseira que está na janela do quarto até hoje. Falei do amor cego que eu sentia pelo meu marido e da confiança que depositei nele. E falei da dor, da humilhação de descobrir, aos 82 anos, que minha vida tinha sido uma mentira. Eu não pedi a casa, seu juiz. Eu só pedi para que a minha história fosse respeitada. Eu só pedi justiça. Quando terminei, a sala estava em completo silêncio. Eu vi uma lágrima discreta escorrer pelo rosto de uma jurada. Zélia estava pálida, a arrogância tinha sumido, dando lugar a uma expressão de puro ódio. O juiz agradeceu e disse que daria a sentença em alguns minutos. Aqueles minutos foram os mais longos da minha existência. Eu segurava a mão da Cida com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos. Meus filhos se agruparam atrás de mim, formando uma muralha de proteção. Eu fechei os olhos e rezei, não para Deus me dar a casa, mas para que Ele me desse força para aceitar o que viesse. Eu já tinha lutado. O resto não estava mais nas minhas mãos. O juiz voltou, pigarreou, ajeitou os óculos e pegou um papel. Ele começou a falar em uma linguagem jurídica que eu mal entendia, citando leis e artigos. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Dr. Fábio colocou a mão no meu ombro, um gesto de calma. E então, no meio daquele discurso complicado, eu ouvi as palavras mágicas. Pelo exposto, julgo procedente o pedido da autora, para declarar o seu domínio sobre o imóvel, por uso capião.
A sentença que determina a expedição do mandado para o registro da propriedade em nome de Elsa de Souza. Eu não entendi tudo, mas entendi o final. Eu entendi o meu nome, Elsa de Souza, a proprietária. Uma onda de alívio tão forte me atingiu que minhas pernas fraquejaram. Se não fosse por Cida e Marcos me segurando, eu teria caído. O som na sala ficou abafado, distante. Eu vi Zélia se levantar bruscamente, o rosto desfigurado pela raiva, e sair da sala batendo a porta. Meus filhos começaram a chorar e a me abraçar, todos ao mesmo tempo. Eu não conseguia chorar, não conseguia rir. Eu só sentia um vazio imenso sendo preenchido por uma paz que eu não sentia há muito, muito tempo. A justiça tinha sido feita. Dr. Fábio sorria, apertando a minha mão. Conseguimos, dona Elsa. A senhora conseguiu. Saindo do fórum, o sol da tarde nunca me pareceu tão bonito. O ar nunca pareceu tão puro. Eu respirei fundo, sentindo o peso de 50 anos de mentira finalmente sair das minhas costas. Olhei para o rosto dos meus filhos, para o sorriso da minha amiga, para os vizinhos que tinham vindo nos apoiar e que agora comemoravam na calçada. Eu tinha perdido um marido, uma cunhada e um passado de ilusões. Mas eu tinha ganhado a mim mesma. Tinha ganhado o respeito dos meus filhos, o amor da minha comunidade e, finalmente, o direito de chamar o meu lar de meu. A guerra tinha acabado, e a rainha, mesmo velha e cansada, tinha reconquistado seu castelo. Não com um rei ao seu lado, mas com a força da sua própria verdade. A batalha no tribunal foi o clímax de uma vida de silêncio e submissão. Naquele dia, a voz que falou não foi a da esposa do Roberto, mas de Elsa, uma mulher que descobriu sua força no fundo do poço. A vitória não foi apenas sobre a Zélia, foi sobre a minha própria ingenuidade, sobre a minha dependência, sobre a mentira que eu ajudei a sustentar por não fazer perguntas. Foi a vitória da minha história sobre um pedaço de papel. O confronto me quebrou, mas a luta me reconstruiu. E a mulher que saiu daquele fórum era infinitamente mais forte do que a que entrou. O processo legal me ensinou mais do que 50 anos de casamento. Aprendi sobre direitos, sobre provas, sobre a importância de ter o seu nome nos documentos. Mas a lição mais valiosa não veio dos livros de lei. Veio do coração das pessoas. Descobri que a verdadeira escritura da minha casa não estava guardada num cartório, mas na memória e no afeto da minha vizinhança. Eles eram a prova viva de que aquele lugar me pertencia, não por uma assinatura, mas por uma vida inteira de dedicação e amor. E essa é uma posse que nenhuma irmã gananciosa pode roubar. A imagem de Zélia saindo derrotada do tribunal ficou gravada na minha memória. Não senti alegria. Senti uma espécie de pena triste. Ela tinha tudo, o nome no papel, a vantagem da lei, mas ela estava sozinha. E no fim, perdeu não só a casa, mas a única família que lhe restava. A ganância a consumiu de tal forma que ela não percebeu que, ao tentar me tirar o teto, ela estava, na verdade, destruindo o próprio alicerce. Eu, por outro lado, tinha perdido o teto de mentira, mas ganhei uma família de verdade, unida e fortalecida pela adversidade. Aquele dia no tribunal foi a minha formatura na escola da vida. Aos 82 anos, eu me formei em resiliência, em coragem e em amor próprio. Descobri que nunca é tarde para aprender a lutar. Nunca é tarde para reescrever a própria história. A dor da traição ainda existia, uma cicatriz que eu carregaria para sempre. Mas ela não me definia mais. O que me definia agora era a força que encontrei para superar essa dor. A luta pela minha casa foi, no fundo, a luta pela minha alma. E eu venci. A vitória legal foi imensa, mas a vitória moral foi ainda maior. Foi provar para mim mesma que eu não era a mulher tola e desamparada que Roberto e Zélia pensavam que eu era. Eu era uma rocha. Uma rocha que eles tentaram dinamitar, mas que no fim permaneceu de pé, mais forte e mais imponente do que nunca. A justiça dos homens apenas confirmou o que a justiça da vida já sabia. Aquele lar era meu. Construído com as minhas mãos, regado com as minhas lágrimas e preenchido com o meu amor. Aquele confronto, que começou com um papel frio na minha mão, terminou com o calor dos abraços da minha família.
A batalha me esgotou. Me envelheceu 10 anos em poucos meses. Mas também me deu um novo sopro de vida. Eu não era mais apenas uma avó que fazia bolo de fubá. Eu era a Dona Elsa, a mulher que enfrentou o sistema e venceu. A mulher que provou que a posse mais valiosa que temos não é a de um imóvel, mas a da nossa própria dignidade. O juiz bateu o martelo, e com aquele som, ele não apenas encerrou um caso, ele validou uma vida. A minha vida. Cada tijolo, cada flor, cada memória. Tudo foi validado. Zélia tinha a tinta no papel, mas eu tinha a história na pele, nas mãos, no coração. E naquele dia, a história valeu mais. A luta foi a parte mais difícil da minha jornada, mas foi também a mais transformadora. Foi ali, no meio da guerra, que eu finalmente encontrei a paz. O caminho para o tribunal foi o caminho da minha libertação. Cada depoimento, cada prova apresentada, era um passo para longe da sombra do meu marido, para longe da mentira que me acorrentou por tanto tempo. Quando a sentença foi lida, as correntes se quebraram. E eu saí daquele lugar não apenas com a escritura da minha casa, mas com a posse da minha própria vida. Eu estava, finalmente, livre. A batalha me deixou exausta, mas com uma sensação de dever cumprido. Eu não lutei apenas por mim. Lutei pelas minhas filhas, pelas minhas netas, para que elas soubessem que nenhuma mulher deve aceitar ser colocada em segundo plano, que nenhuma mulher deve ter medo de perguntar, de ler os papéis, de ser a dona da sua própria história. A minha luta foi a minha herança mais valiosa para elas. Aquele dia foi a prova de que mesmo quando tudo parece perdido, ainda há esperança. A esperança pode vir na forma de uma amiga leal, de filhos unidos, de um advogado jovem e idealista, ou de uma comunidade que se recusa a deixar a injustiça vencer. Eu aprendi que a nossa força não está apenas dentro de nós, mas também nos laços que construímos ao longo da vida. E os meus laços eram fortes como aço. O confronto com Zélia na sala do tribunal foi a última vez que a vi. Ela se tornou um fantasma, uma lembrança amarga de uma traição profunda. Mas eu não guardo ódio. O ódio só envenena quem o sente. Eu a entreguei para a própria consciência. A maior punição dela não foi perder a casa. Foi terminar a vida na solidão da sua própria ganância. Enquanto eu, cercada de amor, estava pronta para começar um novo capítulo. A guerra acabou. Eu venci. Mas a vitória não teve o gosto doce da vingança. Teve o gosto sereno da paz. A paz de saber que a justiça existe. A paz de poder dormir no meu quarto, debaixo do meu teto, sem medo de ser expulsa. A paz de olhar para o meu jardim e saber que cada rosa me pertence, por direita e por amor. A batalha foi dura, mas a recompensa foi a minha própria vida de volta. O clímax da minha história não foi a morte do meu marido, nem a revelação da traição. Foi o dia em que eu, Elsa, uma senhora de 82 anos, me levantei, enfrentei meus demônios, no lugar mais assustador do mundo, um tribunal, e saí de lá vitoriosa. Naquele dia eu não recuperei apenas uma casa. Eu recuperei a mim mesma, e essa foi a maior vitória de todas. A luta me transformou. A mulher frágil e dependente que vivia à sombra do marido morreu naquela sala de audiências. Em seu lugar, nasceu uma matriarca, uma guerreira que conhecia o valor da sua própria voz. A batalha foi o fogo que... Hoje, 2 anos depois daquele dia no tribunal, a vida tem um ritmo diferente. O sol que entra pela janela da cozinha parece mais quente, o cheiro do café que eu passo de manhã tem mais aroma e o silêncio da casa não é mais de solidão, mas de paz. Eu tenho 84 anos, meus joelhos ainda estalam, mas cada passo que eu dou dentro desta casa é um passo em chão firme, em chão que é meu de verdade, não só de fato, mas de direito. A primeira coisa que fiz depois de toda a poeira baixar foi pegar aquele documento novo, a escritura com o meu nome, e emoldurá-la. Não a pendurei na sala para todo mundo ver, mas a guardei na minha gaveta de roupas, um lembrete íntimo e diário de que eu sou Elsa de Souza, a dona desta casa
e da minha própria história. A vitória na justiça me devolveu o teto, mas a verdadeira reconstrução foi por dentro. Eu, que passei a vida inteira dependendo de um homem para resolver as coisas, me vi obrigada a aprender. Meus filhos me ensinaram a usar o aplicativo do banco no celular, uma coisa que me dava pavor. Comecei a ir pessoalmente pagar minhas contas, a conversar com o gerente, a entender para onde ia cada centavo da minha pequena aposentadoria. Descobri que não era um bicho de 7 cabeças como Roberto sempre pintou. Era só a vida. E pela primeira vez eu senti o gosto doce da independência, de saber que o dinheiro na minha bolsa era meu, administrado por mim, para os meus desejos e necessidades. Para complementar a renda, e mais importante, para manter a cabeça e as mãos ocupadas, tive uma ideia que nasceu no meu jardim. Comecei a fazer mudas das minhas roseiras, aquelas mesmas que foram testemunhas de toda a minha vida. Coloquei uma plaquinha de madeira no portão. Mudas da vó Elza. No começo eram os vizinhos que compravam, mas para ajudar. Mas as rosas eram bonitas, fortes, e a história por trás delas se espalhou. Hoje vem gente de outros bairros comprar minhas mudas. Não fiquei rica, longe disso. Mas o dinheiro que eu ganho com as minhas flores é o dinheiro mais honesto e mais meu que já tive em toda a minha vida. Minha relação com meus filhos se transformou. Eles não me olham mais com pena, como a pobre mãe enganada. Eles me olham com um respeito, uma admiração que me enche de orgulho. Nossos almoços de domingo continuam sagrados, mas agora as conversas são diferentes. Eles me pedem conselhos, me incluem nas decisões importantes da família. Eu deixei de ser a velhinha frágil que precisava de proteção, para me tornar a rocha, a matriarca que mostrou a todos eles o que significa ter força de verdade. A dor da traição do pai deles nos uniu de uma forma que só a verdade é capaz de fazer, criando um laço inquebrável. E o Roberto? Vocês devem se perguntar se eu o perdoei. A verdade é que o perdão é uma palavra complicada demais para o que eu sinto. Eu não o odeio. O ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. O que eu fiz foi entender. Entendi que ele foi um homem fraco, um covarde que preferiu a mentira à honestidade. Eu chorei a morte do marido que eu achava que tinha, o herói do meu castelo. E depois, enterrei a memória do homem que ele realmente foi. Um estranho que dormiu ao meu lado por 50 anos. Não há mais amor, nem ódio. Apenas um vazio, um espaço que agora eu preencho comigo mesma. Quanto a Zélia, nunca mais tive notícias dela. Depois daquele dia no tribunal, ela desapareceu da nossa vida como fumaça. Às vezes ouço um boato ou outro de que ela vive sozinha num apartamento pequeno, amarga e sem amigos. Não sinto alegria com isso. Sinto uma tristeza profunda por ela. Ela trocou o amor de uma família inteira por um punhado de tijolos e cimento, e no fim, ficou sem nenhum dos dois. A ganância foi a sua própria sentença, e a solidão, a sua prisão perpétua. Eu rezo para que um dia ela encontre paz, mas a minha paz não depende mais dela nem de ninguém. A minha casa hoje respira a minha alma. Eu pintei a parede da sala de um amarelo clarinho, cor de sol. Troquei as cortinas velhas por outras de chita, bem coloridas. Cada canto tem o meu toque, a minha decisão. A Cida, minha amiga de uma vida, vem quase toda tarde. Sentamos na varanda, tomamos nosso café com bolo de fubá e falamos da vida, das dores e das alegrias da velhice. A amizade dela foi a âncora que me segurou firme durante a pior tempestade da minha vida. E hoje, na calmaria, ela é o meu sol. Se tem uma coisa que essa velha aqui, com as costas curvadas e as mãos cheias de manchas, aprendeu com tudo isso, foi que nunca é tarde demais para pegar as rédeas da sua própria vida. Eu passei 82 anos acreditando que a minha felicidade dependia de um homem, que a minha segurança estava nas mãos dele. Que erro terrível! A nossa segurança, a nossa força, não vem de fora. Ela nasce aqui dentro, no peito, e às vezes precisa de uma grande dor, de um grande tombo, para finalmente despertar. Eu aprendi a ler cada papel antes de assinar.
Aprendi a desconfiar de doçura excessiva e de promessas de proteção que te pedem para fechar os olhos. Mulheres da minha idade, e vocês, moças mais novas que estão me ouvindo, não entreguem o controle da vida de vocês para ninguém. Perguntem, questionem, participem. O seu nome tem que estar nos documentos, o seu suor tem que ser reconhecido. Um lar construído a dois deve pertencer aos dois. Não se contentem em ser a rainha de um castelo de papel. Exijam ser a sócia, a dona, a parceira de verdade. A minha história foi de dor, de uma traição que cortou a minha alma. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu não mudaria nada, porque foi essa dor que me pariu de novo. Foi essa facada nas costas que me fez ficar de pé, mais reta e mais forte do que eu jamais fui. Eu perdi um passado de mentiras, mas ganhei um presente de verdade e um futuro de paz. E isso, meus amigos, não tem preço. A justiça pode até demorar, pode até parecer que não vai chegar, mas ela vem para quem não desiste de lutar. Hoje, quando a noite cai e eu apago as luzes da minha casa, sinto uma gratidão imensa, não pelo que me foi dado, mas pelo que eu conquistei. A casa está em silêncio, mas eu não estou sozinha. Estou acompanhada pela minha própria força, pela minha dignidade recuperada. Sou uma senhora de 84 anos que aprendeu a ser a sua própria heroína. E essa é a única história de amor que realmente importa no final. O jardim está mais florido do que nunca. As pessoas dizem que eu tenho mão boa para plantas, mas o segredo é outro. Eu converso com as minhas rosas. Conto a elas sobre a minha jornada, sobre como, assim como elas, eu precisei de espinhos para me defender e de raízes profundas para não ser derrubada pelo vento. Elas me entendem. Elas florescem em resposta, me mostrando que a vida, mesmo depois do inverno mais rigoroso, sempre encontra um jeito de florescer de novo. E a minha primavera chegou na velhice. Para você que está passando por uma tempestade, que acha que o mundo desabou e que não há mais saída, olhe para mim. Olhe para esta velhinha que foi jogada aos leões e saiu da jaula com a escritura na mão. A sua força é maior do que a sua dor. Não deixe que ninguém te diga que você é fraca, que você não consegue, que já é tarde demais. Enquanto houver um sopro de vida no seu peito, há tempo para lutar e para vencer. A memória do Roberto hoje é como uma foto antiga e desbotada de alguém que eu não reconheço mais. A dor se transformou numa cicatriz, daquelas que a gente olha e se lembra não da ferida, mas do fato de que sobreviveu a ela. Eu sobrevivi, e mais do que isso, eu floresci. A traição deles foi a terra adubada onde eu plantei a semente da minha independência, e a minha colheita tem sido de paz e amor próprio. A minha luta terminou, e agora eu vivo os meus dias com uma leveza que eu não conhecia. Cuido das minhas plantas, recebo meus netos com bolo quente, leio meus livros na varanda. São alegrias simples, mas que têm um valor imenso, porque foram conquistadas com muita lágrima e muita coragem. Eu não sou mais a vítima de uma história triste. Eu sou a autora de um final feliz. Eu sei que o meu tempo neste mundo já não é tão longo, mas eu não tenho medo do fim. Eu vivi, eu amei, sofri, caí e me levantei. E o mais importante, eu aprendi a me amar e a me bastar. Quando a minha hora chegar, eu vou deitar a cabeça no travesseiro, debaixo do meu teto, e vou dormir o sono dos justos, o sono de quem sabe que, apesar de tudo, deixou para trás um legado de resiliência. O que eu quero que fique da minha história não é a tristeza da traição, mas a beleza da virada. Quero que vocês se lembrem que a mulher que foi enganada por 50 anos foi a mesma mulher que, em poucos meses, aprendeu a lutar como uma leoa. A força sempre esteve dentro de mim. Eu só precisei que me tirassem o chão para finalmente aprender a usar as minhas próprias asas. A maior herança que Roberto me deixou não foi a casa que ele tentou me roubar, mas a oportunidade de descobrir quem eu era sem ele. E a mulher que eu descobri é corajosa, é independente, é dona de si. Eu sou grata por essa lição, a mais dura e a mais valiosa de todas. Ele me tirou um marido, mas me deu a mim mesma. E nessa troca, eu saí ganhando. Hoje, sentada aqui na minha varanda, vendo o sol se pôr e pintando o céu com cores de laranja e rosa, eu sinto uma paz que preenche cada pedacinho da minha alma. A casa está quieta, a rua está calma e o meu coração está em casa, finalmente. Eu sou Elza de Souza e esta é a minha história, a minha vitória, o meu castelo reconquistado. A jornada foi longa, cheia de espinhos como os caules das minhas roseiras,
mas no final valeu a pena. Porque hoje eu não sou apenas a rainha de um lar, eu sou a soberana da minha própria vida. E esse é um reino que ninguém, nunca mais, poderá me tirar. A minha mensagem final para vocês é simples. Cuidem dos seus jardins, mas acima de tudo, cuidem das suas escrituras, tanto as de papel quanto as da alma.